Oi gente, eu sou a Kathleen, mãe do Teodoro, de 1 mês e meio. Hoje eu vim dar o meu relato de parto aqui pra vocês. Eu confesso que eu fiquei meio assim se eu fazia ou não esse vídeo, mas eu acho que seria um vídeo necessário, tanto para falar sobre as expectativas e a realidade, e vinha pedido também de 1 ou 2 pessoas. Então, tudo começou quando eu fui consultar com um obstetra pela primeira vez. Eu tava com 38 semanas e 4 dias, 3 dias, 38 e 3. Chegando lá, tudo bem, tudo normal, eu na sala de espera, né, esperando ser atendida. Eu fui tomar um ar pro lado de fora, porque eu tava sentindo muito desconforto no estômago. A minha gravidez inteira, praticamente eu senti muito desconforto no estômago, então pra mim era normal. Eu tinha bebido café e tinha me feito muito mal. A pior coisa que eu tive na minha gravidez foi esse desconforto no estômago. Eu sempre tive muita azia, muita queimação. Tinha vez de eu perder o sono, de tanta dor no estômago que eu sentia. Então pra mim tava tudo normal, ok, beleza. Aí depois eu fui consultar e eu tava tendo contração de treinamento. Né? Ou eu achava. Aí depois eu fui pra uma salinha que eles colocaram um negócio na minha barriga. Eu acho que era pra escutar os batimentos cardíacos do bebê. E eu acho que aquele negócio, ele escutava a contração também. Ele chiava quando dava contração. A mulher saiu daquela sala, me deixou lá por uns 30, 40 minutos. E acontece que nesse tempo eu tive umas 2 ou 3 contrações de treinamento. E aquele aparelho, ele fazia um barulho diferente, sabe? Ele chiava quando eu sentia a contração. Aí na consulta com o obstetra, depois de várias perguntas que ele fez, né, ele foi tirar a medida da minha barriga e ele viu que eu tava tendo mais uma contração de treinamento. E minha barriga ficava dura, bem dura e torta, né? O Teodoro, ele tinha um lado preferido, então ele ficava todo duro e virava só pra esse lado, era muito estranho. E o obstetra, ele reparou nisso e daí ele falou, eu vou fazer um exame de toque em você. Gente, eu não tava preparada, era pra ser só uma consulta. Então ele fez o exame de toque e eu estava com 4 centímetros de dilatação. Fiquei incrédula. Eu fiquei por um bom tempo pensando, será que ele me tocou direito? Porque eu tava esperando uma dor, né? Pra dilatar até 4 centímetros e eu não tava sentindo dor. Aí ele me internou, né? Porque eu já tava com 4 centímetros de dilatação, eu poderia dilatar muito rápido. Se eu fosse pra casa, eu podia correr o risco de ganhar o bebê em casa, o que não era uma má ideia, porque eu queria. Mas eu tinha que ganhar o bebê no hospital, né? Ele me internou. Então, minha mãe foi buscar as minhas malas e as malas do bebê. E ali do jeito que eu tava, com a roupa que eu tava, eu fiquei internada. Então, eu comecei a saga de tentar dilatar. Eu passei o restante do dia e a madrugada inteira esperando sinal de dor. Eu cheguei a pensar que eu não tava em trabalho de parto. Cheguei a falar pro obstetra, olha, eu acho que eu não tô em trabalho de parto. E ele mas eu não posso te mandar pra casa. Gente, o neném acordou, então eu tô dando mamar, mas eu vou continuar o vídeo normal. E então minha irmã trouxe uma bola pra mim, daquelas de pilates, pra mim tentar dilatar, pular em cima e fazer vários exercícios, né? E assim, eu andava naquele hospital com as minhas pantufas do Scooby-Doo. Era pra estar confortável, não era? Então, as enfermeiras adoraram a minha pantufa do Scooby-Doo. E assim, eu andava tranquilex pelo hospital, eu escutava que tinha gente perguntando, ela tá em trabalho de parto? Tá. Ela não tá sentindo dor? Não. Se vocês notarem alguma coisa diferente na iluminação, é porque amanheceu, né? E eu tô aqui terminando esse vídeo. Enfim, mamãe. Eu escolhi minha mãe de acompanhante, né? No outro dia, ela ficou revezando com meu marido. Tinha muito medo de, sei lá, sofrer violência obstétrica, né? E minha vontade de não ser respeitada. Eu criei expectativas, né? Eu tinha um plano de parto. Então, eu queria que seguisse a reta, né? Que eu fosse, e a minha vontade fosse respeitada, né? Todos os meus planejamentos. Mas não aconteceu, nada saiu do jeito que foi esperado. Porque imprevistos acontecem.
E até então, o doutor não tinha falado nada sobre me encaminhar para uma cesárea. Acontece que eu virei à noite, tentando dilatar, aí eu dormi à madrugada, tranquilamente. Acordei à noite para fazer xixi no meio da noite, como sempre, sem sentir nenhuma dor, mas acontece que eu tava sentindo sim, eu tava sentindo uma dor aqui perto do cróccix, né? Como se fosse uma dor nas costas, bem incômoda. Mas eu tava esperando uma dor lá embaixo. Lá embaixo eu tava sentindo só uma pressão, né? Como se tivesse alguma coisa pressionando. E tinha, né? É como se tivesse um peso, sabe? Pesado. A sua obstetra fez o exame de toque de manhã cedo. Eu ainda estava com os mesmos 4 centímetros de dilatação. Eu fiquei desesperada. Eu queria o parto normal. Queria muito o parto normal. Então, o doutor mencionou sobre uma cesariana. Se eu não tivesse progresso, né, se eu não evoluísse, eu iria ter que ter uma cesariana. Eu pedi ocitocina, mas ele disse que não poderia me dar ocitocina, são as novas normas. O tempo foi passando, eu ainda em cima da bola, o meu tampão saiu. Até então, o meu tampão não tinha saído. Eu tinha dilatado todos os 4 centímetros e meu tampão não tinha saído, por isso que eu não tinha sinal de trabalho de parto. A não ser as contrações que estavam vindo rítmicas, mas indolores. O máximo que eu fazia quando eu sentia a contração era parar o que eu tava fazendo, respirar, e logo depois passava, eu voltava a fazer o que eu tava fazendo normalmente. Pulando em cima da bola, né, eu sentia também a barriga endurecer, eu parava de pular um pouco porque aquela pressão daquela bola fazia doer mais. Então tava até tolerável, né, tava tolerável. Então o tempo foi passando, a manhã passou e eu tava cogitando, né, uma cesariana que o doutor havia recomendado. Foi feita uma ultrassom e mais um exame de toque. E eu havia dilatado de 4 centímetros para 5 centímetros. Então eu tava evoluindo, mas lentamente, bem lentamente. Nessa ultrassom foi constado que eu tava com pouco líquido. Desculpa se eu estiver olhando pra lá, eu tô cuidando do meu neném na rede. Foi constado que eu estava com pouco líquido, né, amniótico. O bebê já tava com pouco líquido. E que o meu bebê era grande, bem grande. Pesava mais do que 4 quilos. Já previsto, né, de que ele ia ser um bebê grande, era um bebê G. Foi uma ultrassom morfológica do 3º trimestre. Constou de que meu bebê era um bebê GIG. Porque eu estava com 35 semanas, tinha acabado de completar 35 semanas, e o meu bebê já tinha mais de 3 quilos. E ainda tinha um mês aí pra engordar. Ele já tinha o peso de um bebê recém-nascido. Ele tinha o percentil bem grande, estava evoluindo muito rápido. Em questão de peso, de estatura, pra idade gestacional. Até hoje em dia ele tá um pouquinho acima da média, sempre um pouquinho à frente. Não que o fato de o meu bebê ser um bebê GIG invalidasse a possibilidade de eu ter um parto normal. Muitas mulheres conseguem sim ter um parto normal de um bebê um pouco mais pesado, né, acima de 4 quilos. Muitos não, é um pouco mais raro. É um parto mais complicado, obviamente, é um parto mais delicado, mais difícil, mas é possível sim. Então isso não era invalidação para eu ter um parto normal. Acontece que recomendação do obstetra, né, ficou martelando na minha cabeça. Se eu tentasse ter um parto normal e lá mais pra frente, na hora do expulsivo, desse alguma complicação, meu bebê entrasse em sofrimento fetal, eu ia ter que ir correndo pra uma cesárea. Obviamente a gente pensa no melhor pro nosso filho e pra gente também. Eu fiquei com muito medo de ir contra a recomendação do obstetra e correr o risco de perder o meu bebê. Naquela hora, 1000 coisas passando na cabeça, muita preocupação. Tinha alguma coisa na minha cabeça que falava, vai pra cesariana, vai ser melhor pra ti. Teodoro nasceu saudável, lindo, cesariana, com 4,25 kg e 52 centímetros. Foi um momento muito único, muito incrível na minha vida. Naquele momento foi uma das muitas vezes que eu senti Deus presente na minha vida, porque aquela voz que eu tinha escutado falando pra mim ir pra cesariana, depois eu agradeci ter escutado ela. Teodoro tinha mecônio na bolsa d'água, uma coisa muito perigosa, muito complicada, porque quando o mecônio é encontrado na bolsa d'água, além de ser um sinal de possível sofrimento fetal, pode causar muita complicação no bebê se ele aspirar aquele mecônio. Então, graças a Deus, eu fiz a cesariana e foi rápido. Pra quem não sabe, mecônio é um
quando o feto libera fezes na bolsa da água, ainda na barriga da mãe. O doutor disse que foi encontrado mecônio na bolsa da água, a água chega verde. Era um sinal de que ele já estava mais do que pronto para nascer. Precisava nascer rápido, porque o mecônio, quando é aspirado, ele pode causar sérios problemas pulmonares. Então, não saiu como eu planejei, eu não consegui ter o parto normal, mas eu tive um parto de uma forma que trouxe meu bebê bem, trouxe meu bebê vivo, e eu agradeço muito por isso. Então, não se culpe se você também não conseguiu ter um parto normal. Ter parto normal é muito bom, sim, mas as cesáreas, elas salvam vidas. Então, é importante ressaltar isso também. Você não é menos mãe, muito menos mulher. Você, com certeza, trouxe seu filho ao mundo da melhor forma que você achou possível, porque uma mãe sempre pensa muito no bem do filho, né? E foi uma decisão muito difícil para mim, aquela decisão de ter que ir para cesariana, porque eu tenho muita agonia de cirurgia, gente, sério, levando a sério. Eu tenho muita agonia de cirurgia, então foi uma decisão difícil para mim. Por isso que eu tentei fielmente ir o parto normal até a última gota, até que a minha mente pesou e eu fui pra cesariana. Hoje em dia eu tô com o meu presente nos braços. Eu espero que vocês tenham gostado do meu relato e até a próxima. Se inscrevam no canal, me ajudem a comprar um tripé. E é isso.